E aí, pessoal? Então nós vamos para a nossa segunda aula de ar. A aula passada a gente falou da CLT, a obrigatoriedade, as questões mais genéricas, e agora a gente vai entrar especificamente nos tipos de ar, tá? Então vamos para nossos slides aqui. Então vamos lá. Qual que é o primeiro tipo? É o admissional. Antes, um recado. Tudo que eu peguei aqui para fazer essa aula tá tudo na norma regulamentadora número 7, tá? Então vale a pena ler, ela não é tão grande, ela tem mais anexo do que texto. Então vale a pena vocês lerem, tá bom? Então vamos lá. O exame admissional é o mais famoso de todos, né? Você precisa ter certeza que a pessoa que você está contratando para ser empregado da empresa está apto para praticar as funções que ele deverá praticar durante o trabalho dele, e para isso a gente manda ele para o exame. A primeira questão importante aqui é o seguinte: o exame deve ser feito antes do empregado iniciar suas atividades. Responsabilidades. Por que eu coloquei responsabilidades ali? Porque é o seguinte: quando você contrata alguém, você não tem como saber qual é o estado de saúde dele, tá? Então vamos falar, por exemplo, que você contrata uma pessoa que parece ótima e você fala assim: você começa amanhã e você vai fazer o exame depois de amanhã. E amanhã ele vai trabalhar e ele tem um ataque do coração e morre na sua empresa um dia antes de fazer o exame. E aí? Você tem noção do trabalho que isso vai dar? Da confusão que isso vai dar? O nível de consequência jurídica que isso tem? Então, por isso, não existe nada mais importante do que ter o atestado de saúde ocupacional da pessoa antes dela iniciar o seu trabalho, tá? Então vamos lá. Para funções que não oferecem risco, será feito só o exame clínico. Então, se não existe nenhum risco específico, isso normalmente é para o grau risco 1 e 2, a pessoa vai lá, faz o exame clínico. O que é o exame clínico? Que não tem exame de sangue, não tem raio-x do pulmão, não faz nenhum outro exame que não seja o médico fazer as perguntas e fazer os exames físicos, ouvir o coração, esse tipo de coisa, tá? Então o exame clínico é o suficiente para quando a pessoa não está exposta a risco, tá bom? Em caso de exposição a risco, como muito ruído, calor, frio, pressão, radiação, vibração, etc., pode ser necessário a realização de exames complementares. Então é isso, tá? O exame admissional é isso. Então, quando você vai lá e você tem uma exposição a risco, o médico é que vai decidir, em razão do relatório do levantamento do risco, qual é o tipo de exame que aquela pessoa precisa fazer para saber se ela está 100% saudável para praticar essas atividades. Então vamos lá para o segundo slide. E o exame periódico? Você entra, faz o exame e aí você, a cada 2 anos, tem que renovar esse exame. Em regra, a cada 2 anos. Então, você contrata a pessoa, ela está tudo bem para trabalhar, ela está saudável, só que você precisa fazer um monitoramento. Então, a cada 2 anos, a gente faz esse monitoramento, tá? Pode ser por prazo inferior? Pode. Por quê? Porque o médico pode decidir isso. Então, dependendo da circunstância, né? Então, prazo inferior, dependendo do risco ao qual o empregado é exposto. O prazo menor será determinado pelo médico do trabalho, levando em consideração as características do trabalho realizado e a condição de saúde daquele trabalhador específico, podendo o prazo ser reduzido até 6 meses. Então, o exame periódico, em regra, se faz a cada 2 anos, mas dependendo do risco que o trabalhador corre ao trabalhar e dependendo da condição dele, por exemplo, a idade, o médico pode decidir que esse exame tem que ser feito em menos de 2 anos, tá? Essa foi a segunda aula. Eu vou gravar a terceira aula também para dar continuidade nos tipos de ar, tá? Então, se você gostou dessa aula, dá um like, curte aí pra gente, se inscreva no canal da DPComp e não se esqueça, a DPComp é tradição em sistemas desde 1981.